E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe, estamos começando aqui mais um episódio do Missão Bentos Podcast. Seja muito bem-vindo, hoje com o Thiago do meu lado. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem com vocês? Antes da gente dar início de vez, né, de apresentar a nossa convidada de hoje, vamos aos recadinhos. Você fala ou eu falo? Eu falo, pode deixar que eu falo e você apresenta ela. Então tá bom. Lembrando que a gente tem a nossa loja online da Missão Bentos, a gente tem camisa, boné, caneca e tá para entrar bastante coisa legal aí planejado pro meio final do ano, com alguns itens lançamentos. Temos o podcast agora no Spotify também. Se você gosta de andar de carro, escutando uma conversa, não quer ouvir uma música hoje e quer ouvir uma conversa gostosa, bacana, leve, escuta a gente no Spotify também, que a gente tá lá. Na descrição do vídeo a gente vai deixar o nosso Pix, para caso vocês se sintam tocados querer ajudar. Lembrando que não é para fins lucrativos e sim para manter a missão, que não é algo barato, não é fácil. E não só o podcast, mas planejamentos futuros aí que vão vir. E já tem algumas coisas meio encaminhadas aí que eu acho que vocês vão gostar. E se inscreve, deixa o like, compartilha, comenta. Faz tudo que for possível para ajudar a gente. Obrigado. Obrigado. É isso aí, galera. Também lembrando, se você tem empresas, tem lojas e querem apoiar a nossa missão também de alguma forma, além de estar divulgando um pouco mais do seu empreendimento, do seu trabalho, a gente vai estar ajudando a evangelização também. Então, é só entrar em contato que a gente faz um bem bolado. Bora? Bora. Hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial. A gente teve aqui num dos nossos primeiros episódios, nós recebemos os pais dela, que por si só já tem uma história muito linda. E aí ela deixou a história deles ainda mais linda. Então, a gente quer apresentar a Giana. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter topado esse desafio, né? Por estar saindo, não é tão longe, mas pegando uma estradinha aí para estar aqui com a gente hoje. E então, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter estado aqui com a gente hoje. Obrigada, eu que agradeço o convite. Sempre bom poder falar um pouquinho de Santa Giana. É isso aí. Pessoal, a Giana, ela tem uma história muito marcante. Ela vai falar um pouquinho pra gente aqui. Os pais delas tiveram uma vida bem difícil no início da gestação dela. E através de outra Giana, né, hoje santa, eles puderam dar esse milagre para o Brasil e motivo de canonização dessa mulher que tem uma história muito linda, uma história de família, de profissão, de mãe, né? E que mostra que hoje ser mulher, ser mãe e ser uma profissional dedicada não é impossível, muito menos sem deixar Deus de lado, né? Tudo que a gente pode fazer, Ele pode estar junto e pode deixar as coisas ainda melhores. Bom, Giana, agora a gente joga a bola pro seu lado e deixa você à vontade para você começar da forma que quiser, né? E a gente vai se intrometendo quando a gente achar necessário. Tá certo. Então, acho que eu vou começar me apresentando um pouquinho, né, pro pessoal. Então, meu nome é Giana, como o Felipe, né? Isso. Felipe, eu vou falar Thiago. O Felipe bem falou, assim, a história da minha família é muito bonita, assim, a gente recebeu muitas graças de Deus, né? E eu tenho 26 anos, né? Vou fazer em finalzinho de maio, então quase 26, né? Agora que quando o podcast sair, né? Eu sou psicóloga lá em Franca, né? Eu estou noiva. E eu faço parte, né? Não sei se vocês já ouviram falar, creio que sim, né? Do Halel, né? Eu faço parte lá do Halel, de um acampamento de jovens
que é para 15 a 17 anos, que ele se chama Hakoré. Faço parte da assessoria adulta, eu ajudo a acompanhar ali os meninos, né, nos acampamentos. Então, é sempre uma honra poder falar de Santa Giana, né? Igual a gente estava conversando antes, é uma santa que não é muito conhecida. Sempre que eu e os meus pais, a gente vai dar o testemunho em alguma cidade, a gente sempre faz uma pequena dinâmica de perguntar, assim, para levantar a mão quem nunca ouviu falar de Santa Giana. E sempre a maioria das pessoas levanta a mão, né? É impressionante, assim, mesmo na nossa cidade, né? Que teoricamente era para ser um lugar que muitas pessoas conhecem, muitas vezes a gente vai falar também, muitas pessoas não conhecem, né? Até muito engraçado, assim, né? Mas, então, eu fico muito feliz de poder vir falar um pouquinho sobre ela, né? Nós que ficamos, nós que agradecemos. E é engraçado porque, como você disse, né? Vocês são aqui de perto, né? Daqui da nossa região. E é uma região que às vezes poderia ter um conhecimento grande, né? Até porque foi aqui que aconteceu o milagre, né? Então, é até um pouco triste ver isso, né? Pô, a nossa igreja deixou um ato tão bonito meio que apagado na história aí, né? Mas é muito bom saber que vocês estão retomando essa atividade, né? De estar levando de novo a história e o conhecimento. Agora, quem é Giana? No caso, você, primeiro. Como é a sua história, né? Como é o seu olhar, né? Se você, telespectador aí, nossa, telespectador, parece que nós tá na TV. Você que está nos assistindo, já assistiu o episódio dos pais delas, vão ter um pouquinho de noção. Mas agora a gente quer saber um pouco mais. Se não assistiu, dá tempo de ir lá assistir, pausa esse vídeo, assiste. E volta. Deixa o like lá e Exato. E saber um pouco do seu lado, né? Agora, do seu olhar depois, lógico que... eu lembro de quando eu tava nascendo, não, mas depois de saber de tudo que aconteceu, né? Como você enxergou tudo isso? Sim. Você acha que eu conto um resuminho do que aconteceu ou deixo pro pessoal ir lá no outro vídeo e voltar? Não, dá um spoilerzinho, um gostinho pra eles querer ver lá, né? Porque eu não vou dar muitos detalhes, então é bom que eles vão lá ver, né? Então, quando minha mãe estava grávida de mim, eu sou a quarta filha, né? Quando ela estava grávida de mim, no seu 3º mês de gestação, a bolsa dela estourou, né? Ela foi correndo pro hospital e os médicos aconselharam ela a realizar um aborto, né? Era o que era o esperado. Na verdade, o esperado mesmo é que fosse acontecer um aborto espontâneo. Mas foi esperando os dias, nada. Então, aconselharam ela a realmente realizar, porque as chances de, né, eu morrer dentro dela e dar uma infecção, né, generalizada e ela falecer eram altíssimas. Então, né, a medicina, ela contava com a vida que eles já tinham. Então, a vida da minha mãe eles já tinham, então queriam apostar e assegurar que ela mantesse viva. E minha mãe sempre foi muito católica, né? Meu pai, eu acredito que ele tenha contado um pouquinho a história dele, né? Tem uma história muito bonita também, não foi sempre católico, mas se converteu de uma maneira muito forte. Sempre muito firme de... a igreja não aceita isso, né? Deus não pediria isso para mim. Ela se recusou. E o bispo da época, né, hoje em dia ele já é falecido, o Dom Diógenes, foi o nosso primeiro bispo lá de Franca. Se eu não me engano, antes a gente fazia parte da Diocese de Ribeirão, né? Se eu não me engano, acho que sim. Vou saber também. Eu acho que sim. E aí, ele foi o nosso primeiro bispo, né, de Franca. Ele conhecia, então, Beata Giana Beretta Molla, né? Não era santa ainda. E aconselhou minha mãe a rezar para ela. Sendo que, na verdade, quem foi o maior intercessor foi ele. Ele pediu para Giana fazer um milagre ali. E, resumindo, né, aconteceu o milagre, né? Não da forma que a gente esperava, né? A minha mãe, ela não retia o líquido. Mas quando eu nasci sem nenhuma sequela que era o esperado de uma gestação sem a presença do líquido amniótico, né? Então, realmente foi ali um milagre tanto da minha vida quanto da minha mãe, que logo depois dela me ter, ela entrou num estado de hemorragia e ela perdeu mais da metade do sangue, assim, então ela quase faleceu e quando foi levar para o Papa, considerou a minha vida e a vida da minha mãe um milagre por Santa Giana, né? E
como você mesmo comentou, assim, eu não lembro de nada, obviamente, né? Era muito pequenininha. Mas eu sempre tive a graça, assim, dos meus pais tratarem a nossa história como algo normal, vamos dizer assim, né? Eles sempre tiveram esse cuidado para eu não nascer, não crescer achando que eu era melhor que ninguém, ou que eu era, né, a mais que os meus irmãos. Então, para mim, é aquela coisa, assim, quando a gente tá dentro de uma cultura, a gente não percebe que aquilo é diferente, né? Então, para mim, sempre foi a minha história, assim, nunca foi, assim, algo... Nossa, assim, às vezes as pessoas me perguntam, né, quando que você deu conta que você é um milagre? Acho que eu nunca me dei conta, assim, eu sempre tive isso comigo e nunca foi algo pra eu falar assim, nossa, né? Às vezes me bate assim, que graça de Deus, assim, né? Nossa, isso é muito grande. Mas ao mesmo tempo, eu entendo, né, como é algo grande de Deus, né? Que Ele fez na minha vida. Não que eu ou meus pais sejam pessoas grandes, né? Pessoas merecedoras, né? Então, acho que a minha história sempre me acompanhou, assim. E eu sou muito feliz, assim, em poder fazer parte, assim, dessa história, assim. Então, é algo que pra mim é muito natural, tanto com os meus amigos, assim, a gente zoa que eu tô na Wikipédia do Vaticano, coisa assim, né? Que o Papa já beijou minha testa, que eu limpei, tem até o vídeo no YouTube, que eu era muito pequenininha quando a gente foi lá, né? Então, são coisas que, graças a Deus, é algo muito natural na minha vida, não é algo que... Igual meus pais me criaram que eu acho melhor, ou nada vai nesse descer sentido. por causa disso, né? Exatamente. Assim, acho que foi uma graça de Deus de ter colocado isso no coraçãozinho dos meus pais lá quando eu era pequenininha, pra eu ir crescendo acostumada com isso, assim, né? Então ao mesmo tempo, é uma grande honra, assim, também, né? Legal. Isso eu acho que ainda mais nos dias de hoje é um negócio difícil de lidar, né? Porque a gente até brinca, né, que agora com a canonização do Carlo, a mãe dele tá viva também, né? Aí a gente fica até brincando, pô, imagine agora a mãe no jantar de família, né? Os primos. Os primos, Meu filho é como surgiu aquele monte de meme, né? Então, realmente é isso, né? E ela também é a mesma situação, né? De vocês. Não deixaram que essa grandiosidade, que é uma coisa muito grande, né? Dentro da nossa igreja, aconteceu na vida de vocês. E nem por causa disso vocês... se aproveitaram, né? Disso, né? Poderia, igual a mãe do Carlos Acuti, que é santo, né? Vocês também, tipo, postar na internet, ficar postando, televisão, essas coisas, porque hoje em dia as pessoas são muito vaidosas, né? Então até brinco, tipo, provavelmente nunca vai ter ninguém igual São Padre Pio com a chaga, né? Porque ia dar uma semana, já ia estar postando no Instagram que tava com a chaga de Cristo, né? Então, eu acho que hoje em dia a humildade tá faltando bastante nas pessoas pra acontecer algo do tipo, né? E é lindo ver isso, porque, querendo ou não, além de todos nós sermos um milagre de Deus, você teve uma graça maior ainda e não se aproveitou disso. Das pessoas, né? Pra ganhar dinheiro ou algo do tipo, pra se aparecer. E é bonito de ver. Sim, é justamente o que a gente tava brincando antes, né? Às vezes é até vergonhoso estar aqui na frente, falar e pregar, né? Até uma coisa que eu preferiria não aparecer, né? Mas a gente não faz por nós, né? A gente faz pela obra mesmo. Assim. Usar das coisas boas que Deus fez na nossa vida para evangelizar, né? É o que a gente faz. Não é porque, eu sou um milagre, eu tenho que ter destaque em tudo, né? Mas pô, se aconteceu isso, eu tenho que mostrar para os outros que é possível, né? Que isso tudo não é por nós, mas é por ele, né? Sim. E, Giana, como que foi né, você até comentou um pouco, mas eu imagino que no começo da sua infância, juventude ali, as pessoas ao seu redor te tratavam de alguma forma diferente por causa disso, ou realmente, ou não sabiam e, né, vida que segue, mas aquelas que às vezes tinham algum tipo de conhecimento te tratavam de alguma forma diferente, às vezes até seus próprios irmãos, né, às vezes com um certo tipo de inveja também, porque é a caçula, né, imagina que os outros... Além de querer cuidar muito também, porra, mas agora é a queridinha também, né? Sim. Graças a Deus, assim, eu nunca senti isso muito na minha vida, assim, na minha história. Eu acredito
assim, lembrando, assim, um pouquinho, que as pessoas que mais me tratavam diferente eram as pessoas que não tinham um entendimento do que era ser um milagre, né? Às vezes achavam que a gente que era santo, até assim, às vezes queria abraçar, queria tocar, como se fosse curar a pessoa, eu tinha a santidade, né? Não, né? Então, às vezes, algumas pessoas, eu senti isso, às vezes, em pessoas, às vezes, mais velhas, que às vezes se emocionavam muito em me ver, queriam, né, estar comigo e tal, queriam, igual, me tocar, né? Mas, assim, no meu dia a dia, no meu cotidiano, com as pessoas que às vezes sabiam ali, eu nunca senti nada disso. Com os meus irmãos também. Sim, né? Eu era mais. Como você falou, eu era caçulinha, então às vezes implicava por ser caçulinha, mas não por ser um milagre, assim. Minha família, meus avós, assim, nunca teve nada de diferente, assim. Sempre fomos uma família normal, realmente, né, em relação a isso. Então, era mais esse fato de, às vezes, não entender. Ainda mais que Santa Giana não é uma santa muito conhecida. Às vezes, as pessoas achavam que eu era a Santa Giana, né? Não entendia. Mesmo nome. Pra ajudar. Não entendia que a pessoa pai. tinha que morrer. Pai e mãe veio de ajudar também, né? Só complicou um pouquinho a situação. Então, às vezes, as pessoas não entendiam, não importava se eu que era a santa. Então, às vezes, acontecia esses fatos que é até meio cômico, assim, a gente para pra pensar, assim, né? Mas, graças a Deus, nada de no meu dia a dia, com um professor, ou com colegas de sala, de me tratar diferente. Graças a Deus, nunca passei por isso, assim, né? Que bom. Ah, que bacana. E pra gente já ir encerrando um pouquinho, não sei se tem mais coisas pra você falar sobre você, né? Mas hoje você é formada em psicologia, né? O quanto essa sua história te ajuda na sua profissão hoje? Até porque a psicologia hoje enfrenta diversas dificuldades dos outros, né? Você escuta os outros, né? E o quanto isso pode ser favorável para esse auxílio. Principalmente para as mulheres e mães. Não sei se você atende esse público, né? Mas ter essa história dentro da sua vida, sobre a maternidade e tudo mais, como filha, como a sua mãe que viveu com você, pode ajudar essas futuras ou atuais mães e filhas que você acaba tendo essa convivência. Sim. Eu acredito que o que mais a minha história me ajuda realmente é na minha espiritualidade, né? Na minha fé. Porque apesar de não poder misturar muitas coisas, né? Tem gente que fala que tem que separar. Mas, assim, os valores, né? Os princípios, não tem como assim, isso aqui é os valores da Giana, isso aqui é a Giana católica. É a mesma, né? Então, o que a minha história mais me ajuda realmente foi me manter, assim, nessa caminhada de Deus mesmo, né? O que me ajuda muito no meu consultório, né? Muito por ter essa orientação também de Deus, de entender os princípios, e até nessa questão de buscar a santidade, né? Buscar ali a felicidade nas coisas ordinárias, o que é uma coisa que Santa Giana ensina muito na vida dela, né? Então, eu acredito que ela se torna um grande exemplo para mim, e isso, assim, eu consigo levar também para as pessoas que eu atendo, assim, de certa forma, né? Eu não fico falando dela, mas o que ela me ensina, né? O que ela ensina para todos, assim, que como ela não é, às vezes, muito conhecida, igual a gente comentou, é uma forma de eu trazer um pouco dela também. Bacana. Tem mais alguma coisa que você quer falar de você? Senão a gente já vamos dar os primeiros passos aí agora para outra Giana. Não, pode deixar ela. Deixa ela, o momento dela. Então agora a gente quer conhecer um pouco mais dela. Eu tenho uma noção, não sou especialista, não sei muitos detalhes, mas eu tenho uma noção de quem ela foi. E eu imagino que você possa nos ensinar um pouco mais sobre isso. Sim. Então, falando um pouquinho sobre ela, né? A Giana, ela nasceu numa família muito católica também. Ela teve, ao total, 13 irmãos, né? Bastante. Alguns ela perdeu por uma pandemia que teve na época, que foi a gripe espanhola, se eu não me engano, né? Então, ela perdeu muitos irmãos. E os pais dela sempre ensinaram muito o respeito da fé. Assim, quando a gente
estuda um pouquinho os pais dela, fica claro porque ela também era desse jeito, sabe? É uma coisa que é muito uma consequência, né? Pais que buscavam muito a fé, ensinaram ela, e ela foi uma mulher que ensinou os filhos, e aí acho que assim por diante, né? Vai dando essa genética da fé, né? E não só a genética biológica, mas a genética dos princípios, assim. E eu acho muito engraçado, assim, da história dela, né? Que eu sempre comento quando eu vou falar da história dela com jovens, principalmente. Que em algum dos livros, eu não lembro qual foi do livro que eu li isso, fala assim que quando ela era criança, ela tinha muita dificuldade em estudar, ela não gostava de estudar, odiava estudar. E aí os irmãos dela, os mais velhos, foram que ensinaram ela a importância do estudo. E aí assim ela foi pegando gosto por estudar, né? Então eu imagino uma médica que não gosta de estudar, né? E não tem muito como, né? Hoje em dia. Então, ou principalmente hoje em dia. Hoje em dia, né? Mas então, eu acho um fato interessante da história dela, né? Que ela aprendeu isso com os irmãos, ela foi se dedicando. E, de fato, lá na família dela, eles tinham uma cultura, assim, meio implícita, que era assim, né? Ou você virava médico, ou você virava religioso. É assim, 90% era essa divisão, assim. Né? Tanto que ela tem irmãos que são padre, irmã que é freira, né? E ela passou por esse processo de... E aí, né? O que eu vou ser, né? De discernimento. E aí ela decidiu terminar a faculdade primeiro, para depois ver o que ela ia ser. Se ela ia casar, se ela ia entrar numa vida religiosa. Então ela fez a faculdade, ela se formou. E aí ela realmente discerniu a vocação dela para o matrimônio. Isso ela já tinha 30 anos. Para hoje em dia, a gente pensa, né? Nossa, velha, né? Tá velha para casar, né? Tá tarde, né? Mas imagina pra época, então, né? Às vezes mais ainda. Mas ela sempre teve com ela, né? Que o principal era o que Deus queria. Não o que os outros iam falar, o que os outros iam pensar. Então, ela seguiu esse processo, né? E nesse meio período, ela perdeu tanto o pai quanto a mãe. Quando ela era bem jovenzinha, assim. Se eu não me engano, foi num período de 1 ano, ela perdeu os dois, assim. E ela sofreu muito, porque ela era muito apegada, principalmente à mãe. Então, ela se apegou muito à irmã mais velha dela, como se fosse uma mãe, assim, para ela. O que para mim é um paralelo muito grande com Santa Terezinha, né? Eu falo que ela, Santa Terezinha e São José Maria Escrivá no céu devem ser muito amigos. Porque eles pregam uma santidade muito parecida, né? Das pequenas coisas do dia a dia. Sim. Eu imagino que eles são best friends lá no céu. Então, ela passou por isso. E aí, quando ela decidiu, não, vou me casar. Depois de 1 ano, ela conheceu o Pietro. Eles se conheceram na missa, eles frequentavam a mesma missa. E aí, houve aquela troca de olhares, ele foi procurar quem era ela. Enfim, aí eles começaram a realmente entrar nesse período de namoro. E com 33 anos, ela se casa, né? Então, namoraram e noivaram aí por 2 anos. E ela, assim, ela sempre manteve, assim, o trabalho dela. Ela se especializou para cuidar, né, de crianças, mas ela também gostava muito de atender idosos, né? E ela fala assim, que ela tem uma fala muito bonita, que ela fala que quando ela toca um paciente, ela não tá tocando só a pessoa, ela tá tocando o próprio Deus que está ali. Então, ela tinha esse zelo muito grande com a profissão dela. Igual você comentou mesmo, um exemplo de profissional, né? Porque eu acho que aí fazendo um paralelo com São José Maria Escrivá, ele fala muito isso, que a gente tem que ser um exemplo na nossa profissão, né? Ser um exemplo no nosso trabalho. Que é aí que a gente vai encontrar a nossa santidade. Foi ali que ela encontrou a santidade dela, né? No trabalho dela. Então, muito exemplar, muito dedicada. Ela atendia pessoas que não tinham condições também. Então, tinha esse coração muito caridoso, né? E depois ela engravida, né? O primeiro filho dela, que é o Pietro. Depois vem a Mariolina e depois vem a Laura, né? Depois dessas 3 gestações, ela passa por 2 abortos espontâneos, né? Que ela perde os nenéns. E depois é quando ela engravida pela 4ª e última vez, que foi tudo o que aconteceu na história dela. Que ela, médica, né? No comecinho da gestação, ela descobre que tem um fibroma no útero, né? Um fibroma é algo parecido como um tumor, né? E ela descobre, aí ela tem algumas possibilidades do que ela pode fazer, né? Mas
todas elas que não envolviam tirar o neném, ia fazer a gestação ser de risco, né? Então, o aconselhado para ela como médica bem sabia, era tirar o neném e continuar a vida, né? Uhum. Mas não foi isso que ela escolhe, né? Então, ela escolheu retirar o fibroma, mas continuar com a gestação, o que tornou a gestação de muito risco. Então, teve que ficar acamada, mas foi a escolha dela. Se eu não me engano, nesse livro aqui fala muito, né? Esse aqui é muito bom, esse livro aqui. Os 3 são, né? Mas esse aqui, ele é como se fosse um resumo de tudo, assim. Ele fala um pouquinho de tudo, ele é muito bonito. Ele tem muitas frases dela sobre esse período da gestação, em que ela fala realmente sobre... Se for para escolher entre uma vida, que escolha a vida do neném, né? Que ela fala que a filha dela tem o mesmo direito de viver do que ela, então não seria justo ela tirar a vida da neném dela, que Deus confiou para ela, né? Então, ela sempre foi muito firme em que, se precisar renunciar a alguma vida, que renunciasse a vida dela. E o Pietro, o esposo dela, ele era engenheiro, ele é muito católico, e ele foi firme na decisão dela também, respeitou a decisão dela. E é muito bonito, porque a Giana, ela sabia do cisco, ela sabia que a chance dela viver era baixíssima, e até conta nesse livro aí que teve uma situação no último dia dela em casa, ela arrumou toda a casa, organizou tudo, meio que assim, deixar tudo preparado, assim, né? Porque sabia que o baque ia ser grande se ela falecesse. E foi o que de fato aconteceu. Ela teve a neném, e depois de uma semana ela faleceu, né? Então ela realmente deu a sua vida em sacrifício para dar filha dela, né? E é aquilo, né? O marido dela fala que ela só conseguiu dar esse sim final porque a vida inteira dela ela foi dando pequenos sims para Deus, né? Ela foi se preparando. Ninguém é santo de um grande ato só, né? Uhum. É uma construção, realmente. Então, a história dela é muito bonita. Ela foi uma santa muito, muito normal, né? Muito igual a gente, né? O marido dela, nesse livro aqui, tem até uma frase, é nesse ou naquele, que ele fala assim, que ele nunca tinha ouvido falar de uma santa que era mãe, que era esposa, e muito menos que ele estava casado com uma. Casado com uma. Então é muito bonito. E é difícil realmente, né? Igual a gente teve a graça de estar numa época que santificaram um jovem, né? E normalmente é padre, freira, é alguém que a gente até brinca, tipo, pô, ele tava mais perto de Deus, né? Ele já era sacerdote, então é mais fácil, mas qualquer um pode ser santo, né? Exatamente. Claro, fazendo o bem, fazendo a santificação, fazendo pequenos atos, pode ser santo. E é legal ver uma história de uma mãe de família, trabalhadora, profissional, Sim. alcançar essa graça também. Exatamente, assim, eu não sei se minha mãe comentou, né, mas na canonização dela, a gente estava presente, o marido dela também estava presente, igual, se eu não me engano, a mãe de Carla Cutts foi a primeira mãe a estar presente na canonização do filho, o Pietro foi o primeiro esposo em estar na canonização da esposa, né, e quando tinha outras canonizações, né? Então foi o Papa João Paulo II foi falando que a pessoa tinha feito. E na hora que foi canonizar ela, só falou assim, rapidinho, que ela foi santa sendo esposa, mãe e médica. Só isso. Foi só isso de grande que ela fez. Não fundou nada. Foi isso assim que ela foi santa. Então, igual você comentou mesmo, uma santificação que é possível para todo mundo, né? Seria muito injusto da parte de Deus só quem for padre ser santo, né? Então, não teria outras vocações, né? Então, é um chamado mesmo. Eu falo que Deus faz as coisas no tempo certo, né? Porque a gente não realmente... Acho que não tem... Não vou falar que não tem, mas são muito poucos os santos que não vestem batinas, né? Se entrar numa loja hoje... É tudo santo de batina, só vai mudar a cor dela. Ou é preta, ou é marrom, ou é vermelha, mas são muito poucos. E é muito legal ver ela, né? Hoje eu cheguei aí recentemente numa loja e tinha uma imagem dela, e a imagem dela era de jaleco e tudo. E é muito legal ver isso.
E você contando a história dela, ela é muito parecida com a sua e da sua família. Falei, gente, não podia ter sido em outro lugar esse milagre aí, porque é muito parecido, né? Acho que tirando acho que a questão do seu pai, comparando, né? Com a do Pietro. Mas seu pai também teve um processo de conversão muito bonito. Sua mãe já era da igreja, né? Mas a questão depois da formação familiar foi muito similar. Questão de ter tido os filhos antes e depois ter sofrido e, graças a Deus, não terminou igual, né? Mas poderia muito bem ter praticamente se desenhado a mesma história, né? Com certeza. E eu comentei com seu pai também no dia que ele veio, que eles deram uma bela pincelada na história de Santa Giana, mas que a questão de quando os médicos chegaram para eles e perguntaram, né, o que queria fazer, e sua mãe falou que não queria abortar, não queria interromper, e a questão do lado do seu pai de não ter questionado isso, né? Porque eu penso para um homem, né? Eu até comentei, pensando do meu lado masculino, meu lado homem, o meu lado pai. Ainda mais que você tem 3 irmãos ainda, né? Falei, pô, imagine eu sozinho, cuidando de 4, né? Exatamente. Às vezes é mais fácil perder uma que já tá literalmente assim, com os dias contados. Teoricamente você já tava com os dias contados. Era questão de tempo para o próprio corpo da sua mãe e seu terminar o serviço, né? E ele mesmo assim, ele falou, não, já que você quer, eu vou ser firme. E aí você contando agora do Pietro, que foi a mesma situação, né? Sim. Ele poderia muito bem ter pensado a mesma coisa. E mesmo assim, ele foi firme em aceitar que esse era o chamado dela, né? E dele, né? E para você, o que ela te leva de inspiração, além do milagre que ela te realizou na sua vida? O que você leva para sua vida a mais dela? Ai, tem tanta coisa. Por isso que, assim, eu recomendo... Pode falar, que tem um tempinho aí. Recomendo que quem queira saber melhor da vida dela, esses 3 livros pra mim são os melhores, né? Porque esse da minha biblioteca católica, né, que a gente tava conversando, além de ser lindo, tem o pequenininho que eu não trouxe, não sei se vocês têm, que mostra as fotos. Eu acho que tenho. Eu não trouxe também, eu esqueci. É muito lindo, fala muito sobre, assim, acho que dá uma boa... passada por tudo, assim, dela, da santidade dela. Esse aqui também é muito legal, ele foca um pouco mais na santidade dos dois, assim, né? O Pietro ainda não é santo, mas ele também foi muito importante, igual você estava comentando. E esse aqui, são as cartas que eles escreviam um pro outro, né? Porque Pietro, ele era engenheiro, como eu comentei, e ele viajava muito, eles são da Itália, né? Ele viajava muito, principalmente aqui pra América, pros Estados Unidos. E aí eles trocavam cartas, né? Era a forma que eles se conversavam. Então, às vezes, ela grávida, ele aqui, viajando. E ela sofria muito nas gravidezes, assim. Ela tinha muitas dores, assim. E ela contando pra ele, e ele apoiando ela, assim. Então, é muito bonito esse livro aqui. Desde do noivado dele, eles já trocavam cartas, assim. Então, é realmente muito legal. Esses 3, assim, acho que dão uma boa noção, assim, de quem foi ela, da santidade dela. E eu acredito que, igual eu comentei, assim, o que pra mim fica mais forte, assim, foi a santidade que ela teve, né? O exemplo que ela me dá de como ser uma pessoa santa, né? Porque às vezes a gente, né, não sei vocês, mas eu sofro muito com preguiça. Então, às vezes, eu tô em preguiça de, nossa, tem que estudar, tem que arrumar isso, né? Mas como que eu vou ser uma boa filha, uma boa esposa no futuro, uma boa profissional, se eu me deixo levar por preguiça, né? Se eu não tenho esse comprometimento, né? Então, ela me ensina muito isso, assim, como, igual eu falei, né? As renúncias do dia a dia que levou ela à grande renúncia, não foi do nada que Deus fez esse pedido pra ela, né? Então, se Deus me fazer esse pedido no futuro, eu tô me preparando hoje pra isso, assim, né? Um pedido grande, assim, igual ele pediu pra ela. Então, acho que esse exemplo de ser santa nas coisas que eu faço, assim. Eu até depois vou ver se eu acho, né? Mas tem uma frase do Pietro, deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui. Que ele fala assim, que ela...
Ai, não sei onde que tá. Mas que ela foi santa. Uma santa extremamente normal. Depois eu vejo se eu acho. Que ela gostava de... Acho que é nesse. Peraí, deixa eu pegar no meu. Que ela gostava de fazer as coisas dela. Quer ver? Eu acho que é essa aqui, ó. Aqui, ó. Eu tinha até separado. Ele fala assim... Posso ler? Pode. Ele fala assim: Giana era uma mulher esplêndida, mas absolutamente normal. Era bela, inteligente, boa, gostava de sorrir. Era uma mulher moderna, elegante, dirigia automóvel, gostava de montanha e esquiava muito bem. Amava as flores, a música. Que mais? Mantivemos durante anos a assinatura para a temporada de concertos no Conservatório de Milão. Então, eu gostava de teatro. Aí ele continua falando dela, né? Que gostava de jantar antes de ir pro teatro, gostava de viajar. Vai falando os países que eles viajaram. Então, era uma mulher igual todo mundo, assim, né? Absolutamente normal. Então, que a gente pode tirar aqui, sei lá... o teatro e colocar, gostava de ir no cinema, gostava hoje em dia, né? Gostava de ler, gostava de... Aí a gente pode colocar nossos hobbies aqui, né? De mexer com carro, né? Não sei quais são os seus hobbies, né? Mas então, é igual todo mundo, né? E, inclusive, uma mulher à frente do seu tempo, né? Porque não era comum as mulheres dirigirem, a mulher esquiar. E para esquiar precisava de quê? Usar calça, né? Que também não era comum. Tem até algumas fotos dela de calça. Então, ela não deixou de ser uma pessoa igual a todo mundo, em nenhum aspecto, né? Então, pra mim, esse é o maior ensinamento que ela me deixa. Assim, como eu posso ser santa fazendo minhas coisinhas que eu gosto de fazer. Jogando meu RPG, lendo meus livros, indo no cinema, trabalhando, né? Então, no meu dia a dia mesmo, né? Esses santos, né, eles, que nem São João Paulo II falava, né, a gente precisava de santos de calça jeans, né? Isso, E realmente, eles vêm para mostrar para nós que a gente não precisa mudar a nossa rotina para ter uma vida de santidade, né? É que a gente comentar, a gente não precisa estar dentro de um convento, dentro de uma igreja para realmente alcançar a santidade. Esse livro, eu vou te perguntar, mas não sei se você sabe responder. Eu não sei se esse livro conta a história inteira dela até a morte, depois os milagres dela. Você foi a sua história conta o milagre da canonização. Você sabe como que foi o da beatificação? Sim, sei. Porque eu não faço ideia também. Se eu não me engano, esse aqui fala assim. Faz tempo que eu li, mas eu acho que sim. Se eu não me engano, fala assim. Mas foi, assim, uma coisa que eu esqueci de falar. Ela tinha um amor muito grande pelo Brasil. Ela queria vir pra cá. Ela tinha um irmão que era padre, que era frei e médico, né? Que ele veio fazer uma missão lá no Maranhão, né? Então ele morava lá. E ela, antes de se casar, ela queria vir pra cá. Só que ela descobriu que ela tinha uma condição que ela passava muito mal em temperaturas altas. Imagina ela no Maranhão. Então não tinha como ela vir. Ela até aprendeu português, mas ela não conseguiu vir. Então a gente brinca que ela tem um amor muito grande pelo Brasil. Os 2 milagres foram aqui, né? O da beatificação e da santificação. O da beatificação foi lá no Maranhão. Foi uma mulher que ela também perdeu o bebê dela, só que por falta de estrutura lá, ela não sabia. Acho que demorou, se eu não me engano, 1 ou 2 meses pra ela perceber que o neném já tinha falecido. E ela com ele lá, né? Exatamente. Então, quando ela chegou no hospital, já tava um caso muito, muito avançado, assim. A vida dela tava por um fio. E as enfermeiras lá, elas conheciam a história da irmã do Frei, que tinha ajudado lá no hospital, o Frei Alberto, que era a Giana, né? Então, elas comentaram assim, vamos rezar pra irmã do Frei Alberto, né? Vamos pedir pra ela ter uma história, né? Então, foi assim que eles começaram a pedir pra vida dessa mulher, pra Giana. E aí, essa mulher foi salva, assim, ela foi curada realmente. Então, foi o primeiro milagre que foi concedido a Giana, assim, né? A gente até passou uma época lá, conheceu essa mulher. Se eu não me engano, eu era bem pequenininha, então acho que foi 2006, 2007, por aí, né? A gente conheceu ela, assim, conheceu a realidade dela. Então, também é uma história muito, muito bonita, assim.
Isso é legal. E vocês têm contato? Ou vocês tiveram contato? Não sei se tem ou não tem ainda. Tanto com essa família e até com a família da Giana? Uhum, sim. A gente teve contato com o dessa mulher, né? Eu esqueci o nome dela. Que foi concedida a beatificação. E da Santa Giana, né? A filha dela tá viva ainda, a filha que ela deu a vida, né? Que ela também se chama Giana Emanuela. E às vezes a gente mantém contato por e-mail, que ela tem e-mail, né? Então, às vezes, minha mãe conversa com ela, né? Se comunica com ela. Tem uma moça que me procurou no Instagram esse tempo atrás, que ela é lá do Canadá, se eu não me engano. Que a Giana Emanuela vai muito fazer missão lá no Canadá. Então, às vezes eu acompanho fotinha no Instagram, mas por essa mulher, né? Não pela Giana. Eu acho que ela não tem rede social, assim, né? Então, às vezes. Quantos anos ela tá hoje? A filha da... E a gente ia precisar fazer uma matemática, uma conta, mas eu acredito que uns 60 e tantos anos, por aí. Bastante. Por aí, se eu não me engano, de 50, 60, por aí. Depois a gente vê certinho aqui a data que a Giana faleceu. Mas ela ainda vai, ela fala, né? Acho que, se eu não me engano, tem até um vídeo dela no YouTube, lá no Canadá, que ela foi pregar para uma congregação que teve lá, das famílias. Então, ela também é muito assídua, assim, né? Na evangelização e em contando, assim, a história da mãe dela, assim. Isso é muito bonito. E acho que isso serve de inspiração para todos, principalmente para as mulheres, né? Que querem ser mães. Que eu falo que até lá em casa, minha esposa tem um desejo muito grande de ser mãe, ainda não é. E ela também hoje está cursando faculdade na área da saúde, né? Não é medicina, mas é dentro da área da saúde, assim como Santa Giana. E quando a gente conheceu a história dela, ela se identificou muito pelo desejo, né? Tipo, pô, eu já comecei minha família com o casamento, quero ser mãe e também quero seguir uma área muito próxima da dela. E viu que ela foi prova viva de que é possível, né? Como a gente tem falado o episódio inteiro aqui, né? A gente não precisa deixar os nossos sonhos de lado para fazer a vontade de Deus. Tem mais alguma coisa que você queira contar que é interessante, que não é? A gente está aqui com uma curiosidade, A gente está bem aberto a saber de tudo, todos os detalhezinhos que você tiver. Tem muita coisa, assim, para falar dela, né? Igual você estava comentando dela ser igual todo mundo, realmente. Então, acho que não dá para falar de tudo, mas eu recomendo esses 3 livros aí para quem tiver interesse, assim, para escutar um pouquinho mais dela. Mas também para quem... quando o Papa João Paulo II foi canonizar ela, ele canonizou ela como padroeira das famílias, das mulheres com gestação de risco e das mulheres que desejam engravidar e que não conseguem, né? Então, ela é essa grande intercessora para essas mulheres, realmente, assim. E é por isso que também é muito triste poucas pessoas conhecerem, né? Porque é uma dificuldade muito real, assim, são situações que realmente são muito dolorosas, né? Então, ela tá ali como uma grande intercessora, realmente. Para as jovens também, para as que frequentam não, né? Que fazem algum tipo de área de saúde, né? Medicina. Eu conheço, assim, às vezes algumas jovens entram em contato comigo falando que tá na área da medicina, que tá estudando, que tá querendo prestar, que reza para ela, né? Então, é muito bonito quando vê, assim, as pessoas procurando realmente ela. E a mesma coisa para as mulheres. Às vezes também muitas pessoas me mandam mensagem, né, no Instagram falando para rezar por Santa Giana, que tá com uma gravidez de risco, porque não tá conseguindo engravidar. Então, ela é esse grande exemplo para as mulheres, mas acho que para todos, né? Para essa santidade que ela traz, né? Eu até já escutei uma frase uma vez que fala assim, que Deus suscita o santo que aquela geração precisa, né? Então, porque ele suscitou uma santa mãe médica nessa época, né? Porque a gente precisa desse exemplo, né? Cada vez mais pessoas querem construir uma família dentro do catolicismo, isso é tão bonito, né? Então, para procurá-la ela como exemplo, seja mulher, seja mãe, seja filho, seja marido, né? Desse exemplo de uma mulher que se tornou santa
nesses deveres do dia, né? Então, eu acho que fica esse convite, assim, pro pessoal que às vezes tá passando por uma dificuldade no casamento, ou que tem essa vocação de ser pai, de ser mãe, que quer se casar, né? Então, rezar pra ela, ajudar a encontrar um bom marido, igual ela encontrou o Pietro, né? Ou uma boa esposa, igual o Pietro encontrou a Giana. Ou quem passa por esses processos da gravidez também, né? Procurar ela como intercessora. Né? Legal. Só uma pergunta, que você comentou um negócio, eu fiquei curioso. As pessoas pedem pra você rezar e tudo. Você acha que as pessoas têm a sensação de que você pedindo pra ela vai chegar mais rápido, vai surtir mais efeito? Eu tenho certeza. As pessoas têm essa impressão, né? Que pede pra minha mãe, pede pra mim. Assim, a gente reza, né? Claro, a gente pede. Mas é a vontade de Deus sempre, né? A gente tem esse discernimento, mas às vezes nem todo mundo tem esse discernimento, né? Eu não sei quem que eu vi esses dias. Acho que foi um padre que falou. Eu falei, padre, reza pra mim, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, gente, não é porque a gente é padre que a oração vai chegar primeiro, vai ter mais efeito. Ele falou assim, a gente pode até rezar, mas se você não rezar também, exatamente, não vai adiantar em nada, porque quem tem que pedir mais é você, não sou eu, né? É igual quem fala que vai rezar em latim pra ser mais ouvido. Ser mais eficaz. Exatamente, né? A gente faz a nossa parte, a gente reza, né? Mas quem garante que eu sou mais santo que a pessoa que tá me pedindo pra minha oração chegar mais rápido, né? Não tem, né? Funciona. Não é, né? Então... Não tem senha lá no céu. Exatamente. Às vezes até as pessoas têm essa impressão, né? Da gente ser mais santo, nossa família ser perfeita, né? Que é uma grande mentira, né? Sendo bem sincero, né? Não é, né? É até uma desonra, assim, com o meu processo de santidade. A pessoa achar que eu já sou santa, nasci santa porque aconteceu um milagre na minha vida. Não, eu tô batalhando aqui todo dia. Se um dia eu for santa, foi meu esforço também, né? Se eu não fizer a minha parte, não fazer minha parte, não vai adiantar nada, né? Nada. Mas a gente sempre alguém convida a gente pra falar de Santa Giana, alguém pede pra gente rezar, a gente sempre diz sim, né? Mas não quer dizer que vai ser mais rápido, né? Mas vai estar lá a nossa oração também, né? Voltando um pouquinho agora, com quantos anos, assim, seus pais te falaram a sua história, né? Tipo, falaram, filha, vamos sentar aqui que eu preciso contar como é que foi o processo, por que seu nome é Giana também, com quantos anos, e foi a partir daí também que você teve um grande interesse pela história da santa, ou se foi, tipo, depois de mais velha, falou, não, vou estudar melhor, ver quem que é a santa. Como eu comentei, foi sempre algo muito natural, né? Uma amiga minha já me perguntou isso, assim, quanto que os seus pais te contaram? Aí eu falei, não teve, realmente não existiu, assim, desde que eu era pequenininha, a gente sempre foi falar de Santa Giana, então eu sempre escutei, né? Sempre esteve presente em mim, né? Então, nunca teve essa situação deles sentarem, me contarem, me explicarem, pelo menos eu não me lembro, assim, não seja nada que me marcou, assim, falar, entendi, né? Então, foi sempre muito natural, né? E agora, sobre meu interesse com Santa Giana, veio depois de mais velha, assim, porque acho que quando eu era mais jovem, mais adolescentezinha, assim, 11, 12 anos, eu escutava, às vezes eu tinha interesse, lia alguma matéria, mas eu nunca tinha parado, assim, deixa eu entender, deixa eu pesquisar a vida dela. Foi um pouquinho maiorzinha, assim, com os meus 15, 16 anos, que eu fui, aí eu li esse aqui, né, que minha mãe já tinha, aí fui pesquisar um pouquinho mais sobre. Então foi algo que veio nascendo quando eu fui entendendo quem ela era, assim, a santidade que ela estava ensinando, assim, para as pessoas. Então foi algo mais, foi mais devagarzinho, assim, depois que eu fui ficando mais velha, né. Legal. Com quantos anos? Que ano que ela foi canonizada? 2004. Em maio de 2004, Foi a última canonização de São João Paulo, não foi? Eu acredito que foi. Que ele faleceu em 2005, não foi? Eu sei que nós fomos nós, assim, o grupo que estava conosco, foi as últimas famílias brasileiras que estiveram com ele, né? Aí, eu não sei se foi a última canonização, mas eu acredito que tenha sido, né? Porque depois... Eu acho que foi. Também não consigo dar 100% de certeza. Mas foi. Bacana. E uma última pergunta aqui. Esse livro da biblioteca, acho que foi um dos últimos a serem
escritos, né, sobre ela. Eu não sei quem é, eu não conheço essa editora não, essa autora. Ela, por um acaso, teve algum contato com vocês para saber a história de vocês, para retratar no livro? Na mesma época desse livro, que acho que foi na pandemia, se eu não me engano, foi em 2020 que lançou esse livro. Essa, né, minha biblioteca católica e mais alguma outra, não sei se foi desse, entrou em contato com a gente, assim, pediu pra gente escrever. Aí eu vou confundir, porque uma pediu pra gente escrever e a outra pediu só pra gente conferir se era isso mesmo. Aí eu não vou saber qual é qual. Vocês escreveram pra uma, ela passou pra outra, vocês confirmaram foi a mesma carta. Compartilhar as ideias. Compartilhar as informações. Mas entraram em contato com a gente, até, se eu não me engano, por isso que eu falo que foi na pandemia. Eu lembro que a gente fez uma live, eu e minha mãe, junto com o pessoal da minha biblioteca católica, para contar um pouquinho a história, divulgar o livro. Então, eu acho que foi na pandemia. Então, entraram em contato com a gente, deram o livro pra gente, mandaram a box, né? Muito linda. Fica comigo, vai ser minha. Já é minha. Roubei da minha mãe. Então, entraram em contato com a gente, sim. Depois eu posso até... enfim, né? Quem tiver o livro, dá uma olhadinha aqui. Mas entraram em contato com a gente, sim. Foi muito bacana. Isso é legal. E o pessoal da biblioteca, né? Se quiser patrocinar nós. O livrinho de São Bento fica aqui, todos os episódios tá aqui na nossa mesa. Lindo, né? Além dos que estão na prateleira de casa. Ti. Do Papa? Você acha que dá tempo? Dá. Assim, brevemente, porque em 2004 a gente foi lá em maio. Então, foi no comecinho de maio. Então, eu tinha 3 aninhos, né? Aí foi uma audiência menor, assim, pra gente poder conhecer o Papa, né? A gente fez uma fila. E eu tenho até o vídeo aqui, depois se vocês quiserem ver. E aí o Papa ia e cumprimentava e beijava todos nós, né? Meu pai tava comigo. Chegamos perto do Papa e ele foi e beijou minha testa, né? Eu não fazia ideia quem que era aquele senhor na minha frente. No vídeo mostra, assim, eu dei uma disfarçada assim, tentei limpar um pouquinho. Aí tava me incomodando muito, mostra certinho eu limpando, tipo, com uma cara de, nossa, beijo babado em mim. Tem que esse velho me beijando, eu com uma criança de 4 anos. Então é engraçado ver esse vídeo, porque mostra a nossa família como ela é. Meu irmão mascando chiclete, na frente do Papa, minha mãe, ele beijou a mão dela, ela fala assim que, o quê? O Papa na minha frente só vai beijar minha mão? Não, ele foi lá e abraçou o Papa, o segurança do Papa tirou ela assim. Então, minha família na sua mais genuinidade, assim, né? Cada um com suas características. Então, é muito interessante. Brasileiro é brasileiro em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Eu vou abraçar o Papa. Eu acho que hoje em dia eu também. Com certeza. Até hoje não lavo mais minha testa. Não, nunca mais. Não. Ainda mais saber que agora ele é santo também. Exatamente. Na época não era, mas... Aí a gente brinca que eu sou uma relíquia também, né? Sou milagre, sou relíquia, minha testa é uma relíquia. Essa é boa. Relou em mim. Pronto. Né? Já era. Já era. Sim. Bacana. E aí, mais alguma dúvida, Ti? Não. Não? Deu pra falar um pouquinho de tudo. Deu pra conhecer. Eu, particularmente, não conhecia a história dela. Conheci através do vídeo dos seus pais, né? Que eu não tava aqui, eu assisti em casa depois. Uma história linda, maravilhosa. E conhecendo agora também a parte mais família dela, né? Que eles não contaram, né? Contaram. E é uma história que, assim, dá pra inspirar qualquer pessoa, né? Você não precisa usar batina, você não precisa deixar de fazer as coisas que você gosta. Pode continuar trabalhando, estudando, brincando, se divertindo. Não precisa mudar nada na rotina. Só fazer o bem pro próximo. E é o básico, né? A Bíblia é isso também. Não te pede nada além. É só ser o bem, né? Ser a luz do próximo, ser como que é? A luz do mundo. Só isso. E você também é uma prova viva hoje de que é possível uma mulher normal ser quem ela é hoje, né? Ser uma santa. E se Deus quiser, nós sermos santos também, quem sabe futuramente, né? Evangelizando, ensinando e aprendendo cada dia mais, né? Porque não é só ensinar que é vida. Tem que aprender com exemplos igual dela. Só uma pergunta que eu tinha pensado nela antes, aí a gente acabou mudando de assunto e agora ela veio de novo. Lembrei dela. A gente estava comentando sobre a questão
da santidade, né? Do santo ser só padres e freiras, né? Você, depois de saber toda a sua história, né? De ter recebido essa graça, você em algum momento pensou em ser religiosa? Porque eu sei de várias, assim, algumas histórias, né? De pessoas que receberam algum milagre de algum santo, ou alguns relatos, né, das videntes de Nossa Senhora, que depois que tem esse contato, entra para a vida religiosa, seja ela freira ou padre, né? Você teve algum flerte com o hábito, né? Que, algum momento da sua vida, ou você sempre soube, não, eu quero A vida de matrimônio. quero seguir, aí depois, né, teve a questão, viu que a vocação do matrimônio era seu chamado, teve alguma relação aí? Sim, com certeza. Passei pelo meu processo de discernimento. Eu acho que é algo que a gente sempre tem que se questionar, sabe? De onde que Deus está me chamando? Porque se eu falar assim, não, eu tenho certeza que eu vou ser religiosa e nunca me questiono, mas será que Deus está me chamando para outra coisa? Aí é a minha vontade, não a vontade de Deus, né? Então, não necessariamente pela a história, mas eu passei também pelo meu período de questionar, assim, onde será que Deus me quer? Será que é aqui? Será que é lá? Eu sempre tive vontade de me casar, então eu tinha isso comigo. Mas não foi por isso que eu não deixei de me questionar, de fazer um acompanhamento com o padre. E aí foi quando o padre me disse assim, que se Deus te colocou esse sonho, né, não é à toa. Então foi quando eu tive esse discernimento que era isso mesmo que Deus me chamava, assim, né. Mas não foi fácil, assim, porque eu fui ter o meu primeiro relacionamento com 19 anos. Nunca tinha beijado nada, né? Então eu tive o meu período de espera. E nesse período de espera eu ficava assim, mas você tem certeza, Diana, que é isso mesmo? Será que Deus não tá chamando pra outra coisa? Mas eu fiquei assim, não, mas é o que eu tenho vontade, né? Seja no tempo que Deus me falar, né? Igual 19 anos hoje em dia. Tarde, né? Santa Diana, 30 anos. Tarde também. Então eu fui me inspirando muito na história dela, né? Nossa, não tô velha. Não preciso ter pressa. A hora que for na vontade de Deus, no tempo de Deus, Ele vai me encaminhar, né? Pro lugar certo. Então, aí eu tive esse meu processo, sim, mas me questionei sim, com certeza. Isso é legal. Minha esposa também. Se questionou? Questionou, levou um sarrafo do padre e voltou pro lugar dela. A gente até brinca hoje, porque ela queria muito ser freira, ela é muito devota de Santa Terezinha. E ela queria ir pro Carmelo, queria seguir a mesma vida e não sei o que lá, não sei o que lá. Aí vai passar por processo vocacional, conversa com o padre. Aí o padre, todas as vezes que ela ia tocar, ela falou, não é a sua vocação, não é. E aí, tanto é que quando a gente foi noivar, a gente foi pedir a bênção dele. Eu falei, mas você não queria ir pro convento, cara? Ué, padre, então, né? Acho que não é mais. Foi pro outro caminho. Eu acho que eu vou levar ela então, padre, já que ela quer. Mas é isso aí. Sim. Giana, para encerrar, a gente sempre pede pros nossos convidados, no final, mandar um recado, uma mensagem, o que vier no coração, pro pessoal que está nos assistindo, né? Em especial, a gente está encerrando agora o mês das mães, né? Um mês onde a gente, em todos os episódios, dedicou a falar um pouco mais sobre a maternidade, sobre a mulher, sobre o ser mãe. Hoje pudemos falar um pouco sobre uma mãe que virou santa, né? E que você possa passar esse recadinho para as mulheres, para as famílias, para as mães que estão nos assistindo, o que você sentir no coração. Sim. Acho que o que eu queria deixar, assim, não foi à toa que a gente falou tanto sobre o tipo de santidade dela, né? Nessa santidade simples, nessa santidade do dia a dia. Então, não teria como eu não deixar esse recado novamente, né? Enfatizar novamente isso, né? De buscar essa santidade no dia a dia. A gente fala isso, mas às vezes a gente não para se questionar, né? Nossa, realmente eu consigo ser santo? Às vezes a gente acha muito bonito e lá no outro. Mas a gente não se imagina assim, nossa, eu consigo ser assim, eu consigo me tornar santo, né? E por que se tornar santo? Porque é o que Deus nos pede para todos nós. Que a santidade nada mais é realmente esse amor, né? Igual você estava falando mesmo, né? Esse amor ao próximo, esse amor a Deus.
Então fica esse recado, assim, esse convite para todos se questionarem, né? Principalmente você, mulher, né? Eu acredito que eu posso ser santo pela graça de Deus no meu dia a dia, correndo atrás de menino, lavando louça, fazendo as coisas do meu simples mesmo, do meu ordinário, né? Então, que fica esse questionamento para você se questionar e pedir essa graça de Deus para alcançar essa santidade no seu dia a dia, no seu simples, né? Acho que é isso. Amém. 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 Algo mais? Só agradecer por ter aceitado o convite, né? De ter saído de casa, da comodidade, um pré-feriado, né? Que a gente sabe que não é fácil, queria ficar um pouquinho mais na cama. Ainda mais vocês que tiveram que vir de outra cidade, né? Agradecer também ao seu noivo, como que é o nome dele? Gabriel. Gabriel, por ter vindo também assistir hoje a gente aqui, obrigado. E a gente tá de portas abertas para voltar outros dias, conversar. E depois do casamento também, quiser vir com os dois conversar sobre a vida de matrimônio. Claro. A gente tá aqui e sejam sempre bem-vindos. Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite. É isso aí. Galerinha, estamos chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado bastante. Uma partilha muito abençoada, com histórias que, por mais que a gente saiba um pouquinho, foi mais aprofundada. Espero que vocês tenham gostado tanto da história da Giana quanto da Santa Giana. Então, se você também quiser saber mais, pesquise, vai ler, vai ver, leia os livros que a Giana nos indicou aqui. Provavelmente você vai se apaixonar ainda mais pela história dessa mulher. Obrigado por estar nos acompanhando. Obrigado pelos comentários que eu sei que vocês vão deixar bastante aí, contando a sua experiência. Você que é mãe, você que é filha, deixe algum relato aí sobre esse tempo de maternidade com a sua filha, com sua mãe, que a gente vai gostar bastante de saber. Acho que é isso. Curtam, compartilhem e até o próximo episódio. Fiquem com Deus.